Todo o conteúdo apresentado neste vídeo foi gerado com o apoio de inteligência artificial, revisado e adaptado para fins educacionais. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem está na jornada dos concursos públicos sabe, raciocínio lógico é matéria-chave. Mas olha, é bem mais do que só um tópico do edital, viu? É, na verdade, a base para tomar boas decisões lá na gestão pública. Então, nessa nossa análise de hoje, a gente vai desvendar juntos as ferramentas, tantas visuais quanto de cálculo, que fazem do raciocínio lógico um super aliado para a sua aprovação. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente começa literalmente desenhando a lógica com diagramas. Depois, vamos mergulhar nas 4 relações categóricas que são a base de tudo. Em seguida, vamos aplicar isso num caso prático de concurso. Aí a gente muda de marcha para dominar tabelas e gráficos. E para fechar com chave de ouro, vamos ver aqueles cálculos que garantem pontos preciosos na prova. Vamos nessa? Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. A grande estrela aqui são os diagramas lógicos. Eles nada mais são do que uma aplicação dos famosos diagramas de Euler-Venn. E para que eles servem? Para uma coisa muito simples e poderosa: transformar aquelas frases e argumentos complicados em desenhos fáceis de entender. Assim, a gente consegue analisar se uma conclusão é válida ou não, de um jeito muito mais visual. E tudo na lógica começa aqui, na proposição categórica. Pensa nela como se fosse o tijolo, a peça fundamental de qualquer argumento. É basicamente uma frase que afirma ou nega alguma coisa, sempre criando uma relação entre dois grupos: o sujeito, que a gente vai chamar de S, e o predicado, o nosso P. Entender bem essa dupla S e P é o primeiríssimo passo para a gente começar a desenhar a lógica. Ok, agora que a gente já sabe o que é uma proposição, vamos ver os tipos que existem. Basicamente, são 4 tipos de relações categóricas que caem em todas as provas. Dominar o desenho de cada uma delas é o grande segredo para resolver as questões rapidinho e com segurança. A primeira de todas é o tipo a universal afirmativa. A frase clássica é: todo S é P. E como o desenho mostra perfeitamente, isso quer dizer que o conjunto S está inteirinho dentro do conjunto P. Não tem nenhum elemento de S do lado de fora. É o que a gente chama de inclusão total. Logo em seguida vem o oposto completo, o tipo E, a universal negativa. A frase aqui é: nenhum S é P. O desenho não poderia ser mais claro, né? Os dois conjuntos S e P estão totalmente separados. Um não tem nada a ver com o outro. A intersecção entre eles é zero, é vazia. É uma exclusão total. Agora a gente entra nas relações particulares. Esse é o tipo I, a particular afirmativa, com a frase algum é P. Presta muita atenção nesse X no meio do desenho. Ele é a informação mais importante. Esse X garante pra gente que existe pelo menos um elemento que faz parte tanto de S quanto de P. Ou seja, a intersecção entre eles não pode ser vazia. E para fechar o quarteto, o tipo O, a particular negativa. A frase é: algum S não é P. E de novo o segredo está no X. Olha onde ele está posicionado, na parte de S que não cruza com P. Isso significa que a gente pode garantir que existe pelo menos um elemento que é S, mas que com certeza não é P. É uma exclusão, só que dessa vez, parcial. Bom, com essas 4 ferramentas visuais do nosso cinto de utilidades, chegou a hora de aplicar tudo isso num problema clássico de concurso: a análise de um silogismo. Um silogismo é só um nome chique para um argumento com 2 frases de base, as premissas, e uma conclusão. A nossa missão? Usar os desenhos para checar se a conclusão é obrigatória, se ela decorre necessariamente das premissas. Então vamos lá, passo a passo, bem tranquilo. Premissa 1. Todo analista é servidor público. Ok, a gente desenha o círculo dos analistas, o A, inteirinho dentro do círculo dos servidores, o S, fechado. Premissa 2. Algum servidor público é economista. Isso quer dizer que o círculo dos economistas, E, tem que ter uma área em comum com o dos servidores, S, e a gente marca essa área com um X para não esquecer. Agora vem a pergunta: com base nesse nosso desenho, a gente pode bater o martelo e garantir a conclusão? E a resposta é: não, o argumento é inválido. Mas por quê? Simples, porque quando eu desenho a intersecção entre servidor, S, e economista, E, eu posso fazer isso sem encostar no conjunto dos analistas A. E se existe uma possibilidade das premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, já era. A conclusão não é uma certeza. E na lógica formal é assim: se não é 100% certo, o argumento é inválido. Fim de papo.
Tá, mas por que isso é tão importante para quem vai ser servidor público? Porque o raciocínio lógico é a espinha dorsal do princípio da motivação dos atos administrativos. Um ato do governo que não tem uma lógica clara, que é mal fundamentado, pode ser anulado pela justiça. É a lógica que garante a aplicação correta das leis, como o Estatuto dos Servidores, por exemplo. Perfeito! A parte de lógica com proposições está dominada. Agora vamos para outra habilidade que é essencial: a lógica matemática na prática. E isso no dia a dia do concurso e do serviço público significa uma coisa: saber analisar dados. Saber ler uma tabela e interpretar um gráfico é uma competência gerencial que todo analista precisa ter. As decisões na administração pública, afinal, são baseadas em evidências, em dados. Uma tabela, como a gente sabe, organiza os dados em linhas e colunas. E em prova isso costuma aparecer assim. Antes de sair olhando para os números, a primeira coisa a fazer é ler o título, os cabeçalhos das colunas e, o mais importante, a fonte da tabela. Entender o contexto, ou seja, o que, onde e quando aqueles dados foram coletados, já evita um monte de erro bobo de interpretação. Já o gráfico, ele é a versão visual da tabela. A grande vantagem dele é que permite uma análise muito mais rápida de tendências e de comparações. É bater o olho e entender a história que os números estão contando. Vamos dar uma olhada nos 3 tipos mais comuns que você precisa conhecer. A função de cada um é bem específica. Gráficos de barras ou de colunas são ótimos para comparar coisas diferentes. O gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza, é perfeito para mostrar como cada parte contribui para um total de 100%. E, por fim, o gráfico de linhas é o campeão absoluto para mostrar como algo mudou, como evoluiu ao longo do tempo. Agora, vamos para a parte prática. Não adianta só olhar o gráfico. As bancas de concurso querem saber se a gente consegue extrair informações matemáticas dele. Vamos ver um exemplo clássico, um tipo de cálculo que mais aparece em prova. A questão típica pede o aumento percentual de um ano para o outro. O processo é sempre o mesmo, é uma receitinha de bolo. Passo 1. Calcula a diferença entre o valor final e o inicial, a variação absoluta. No nosso caso, 100 milhões. Passo 2. Identifica qual é o valor do começo, o valor base. Aqui, 500. Passo 3 é só dividir a diferença pelo valor do começo e multiplicar por 100. E chegamos ao resultado, 20%. Simples assim, o aumento na arrecadação foi de 20%. Olha, pode anotar aí, dominar esse cálculo de variação percentual é fundamental. Ele não cai, ele despenca em prova, seja em matemática financeira, administração ou, claro, aqui em raciocínio lógico. E mais uma vez, qual a ligação disso tudo com o serviço público? Total! A análise de dados é o que dá vida ao princípio da publicidade, que exige transparência. É o que sustenta a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é cheia de relatórios com tabelas e gráficos. E, claro, é o coração da gestão baseada em evidências, que é o jeito moderno de administrar. Ufa! Chegamos na nossa reta final. Agora é hora de consolidar tudo o que a gente viu em pontos-chave. Aquele resumo perfeito para uma revisão de véspera de prova. Vamos lá! Sobre os diagramas lógicos, o que precisa ficar? O objetivo é transformar frases em desenhos. Decore as 4 relações: A de inclusão total, E de exclusão total, I de intersecção com X e O de exclusão parcial com X. O foco é sempre na validade do argumento, não se a frase é verdadeira no mundo real. E sobre tabelas e gráficos, a dica de ouro é: sempre comece pelo título e pela fonte. Associe cada gráfico à sua função: barras para comparar, pizza para dividir o todo e linhas para mostrar a evolução. E, por favor, pratique até sonhar com o cálculo de variação percentual. E para fechar, quero deixar uma reflexão. A gente viu a teoria, os cálculos, a conexão com as leis. Agora fica a pergunta: no dia a dia do serviço público, como é que essa clareza do raciocínio lógico se conecta com a obrigação de agir sempre dentro dos limites da lei? Pensem nisso, porque essa é a ponte entre estudar para passar no concurso e se tornar um excelente servidor público. Bons estudos e até a próxima! Deixa seu like!